Nós temos um tema para hoje. Hoje o tema é tâmaras verdes. Qual é o tema? Tâmaras verdes. Vamos mais uma vez. Hoje eu vim pregar para tâmaras verdes nesse lugar, irmãos. De verdade. Hoje eu vim ministrar para tâmaras verdes nesse lugar. Eu vim pregar para tâmaras verdes nesse lugar. Aleluia, aleluia. Só um minuto. Eu estou na segunda mensagem, tratando sobre um lugar chamado Betânia. Qual é o nome do lugar? Betânia. Betânia é o nome do lugar da segunda mensagem, que nós estamos tendo a honra e o privilégio de estar nesse altar e ministrar sobre a sua vida. Versículo único que nós vamos nos ater nesse início, a gente chama de versículo áureo, quando estamos estudando sobre homilética. O texto diz o seguinte: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Deus e Pai, fala conosco, toma minha vida em tuas mãos, toma cada ouvido, cada mente, cada coração, toma cada pessoa hoje aqui, Senhor, meu Deus, e que o Senhor possa falar aos corações, Senhor. É o que nós queremos te pedir, Deus. Ó Pai, que o teu Espírito venha, Senhor, tomar a frente, Senhor, desse culto, e que possamos ser usados com voz profética, Senhor, com palavras, Deus, que possam sair daqui, Deus, entrar em cada coração, em cada mente, e promover vida, Deus. É o que eu quero te pedir, pelo poder do nome de Jesus, por misericórdia, Senhor, usa-nos nesse altar. É o que nós queremos te pedir e desde já te agradecer, no nome poderoso do Senhor Jesus. Eu expliquei para você na semana passada que Lucas, no capítulo 10, no versículo 38, mostra que Jesus está indo rumo a uma festa em Jerusalém. Festa essa, festa da dedicação. Festa essa, festa que durava em torno de 7 dias. Quantos dias eu disse? 7 dias. E nessa festa, a festa da dedicação, Jesus vai passar por um lugar. Afinal de contas, esse lugar está a 3 quilômetros de Jerusalém. É uma aldeia muito próxima de Jerusalém, mas não é pela sua proximidade, é pela sua representatividade. Esse lugar não é um lugar comum, de um povoado comum. Esse lugar tem como símbolo e como significado lugar de aflição, ou casa de aflição. Então, Betânia, em seu significado, além de casa de figos, casa de pobres, também é conhecida como casa de aflição. Agora, uma pergunta que veio ao meu coração exatamente agora é: como pode um povoado tão perto do lugar chamado local da adoração, Jerusalém, a 3 quilômetros, ter um povoado por nome de casa dos pobres, casa dos aflitos, casa dos figos? Parece que essas coisas não nos faz entender muito bem. A gente fica também um pouco que sem conseguir compreender como pode, tão próximo de um lugar tão especial,
Como pode, tão próximo de uma terra tão abençoada, ter um pequeno povoado, por nome Casa de Aflição? Mas o que alegra o meu coração é que Jesus está caminhando para Jerusalém, até que vem na sua mente: vamos entrar em Betânia. Seus discípulos não medem esforços, pois eles sabiam que em Betânia havia uma família, que em todas as vezes que eles entravam em Betânia, essa família recebia Jesus e todos os seus discípulos. Então em Betânia, na Casa da Aflição, tinha alimento. Eu vim te dizer mais uma vez que não é o tamanho do lugar que você mora, é o tamanho da presença que você carrega. O local pode ser pequeno em espaço físico, em metro quadrado, mas se tiver a presença de Deus, todo lugar pequeno se torna grande. Deus está dizendo: tem muito lugar grande que não tem a presença, e tem muito lugar pequeno que tem a presença. Tem lugar pequeno aqui hoje, tem Casa da Aflição aqui hoje. O Espírito Santo está dizendo: você não pisou nessa terra aqui à toa, você não pisou nessa terra aqui em vão. O Espírito Santo te trouxe para dizer: estou visitando a tua casa, estou visitando o teu território, estou visitando. E Jesus entra. Eu te falei semana passada, não posso gastar muito tempo com isso, que nesse mesmo lugar chamado Betânia havia um outro homem que hospedou Jesus, Simão o leproso. Eu te falei que mesmo depois de ele ter sido curado da lepra, da sua enfermidade, ele continuou carregando esse nome, esse codinome, porque por onde ele passava, ele agora era alguém que representava justamente aquela pessoa em que Jesus tocou e que Jesus purificou. Eu vim te dizer que no primeiro contato que Jesus tem em Betânia, ele também vai ter com Simão, mas ele não vai curar Simão. E se talvez Jesus fosse interrogado pelos discípulos, os discípulos perguntariam: Senhor, por que o Senhor não vai curar esse homem aqui tão necessitado, com um coração tão sincero? Jesus responderia: porque esse mesmo homem aqui, ele não se relaciona comigo por conta daquilo que eu posso oferecer para ele, e sim por conta daquilo que eu sou para ele. Então deixa ele um pouquinho carregando mais essa enfermidade, porque vai ter um momento certo em que o meu contato com ele vai ser um contato diferente, e vai ser um contato de cura, e vai ser um contato de milagre. Deus está dizendo que eu e você, nós não podemos nos relacionar por conta daquilo que ele pode fazer. Ele pode prosperar, pode, ele tem prazer nisso. Ele pode curar, pode, ele tem prazer nisso. Mas Deus está pegando a igreja, está te levando a uma dimensão de que se nada acontecer aqui, ele continua sendo o teu Deus, o Todo-Poderoso, o guarda de Israel. Deus está virando para você, está dizendo que hoje é noite de cura para quem crê, irmãos. Hoje é noite de manifestação para quem crê, mas hoje é noite de presença. A presença é maior que a cura, a presença é maior que a libertação, a presença é maior que a manifestação. Deus está dizendo para você que a presença vai com você por onde quer que tu for. Se subo aos céus, lá ela está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, ainda lá me haverá de guiar a sua mão. Deus está dizendo: a minha presença vale mais que tudo, a minha presença é mais preciosa que tudo. Deus está dizendo: a minha presença, ela não te abandonará. Porque a presença, ela tem uma coisa, ela tira algumas dúvidas de nós, da nossa mente, do nosso coração. A presença é aquele momento, pastor Du, que as coisas estão se levantando, tu não está entendendo o porquê da fúria do adversário, tu não está entendendo porquê que a porta ainda não se abriu, mas quando você olha, a presença está contigo.
Quando você olha, Deus está cuidando de todos os detalhes. Quando você olha, você vê que não te faltou absolutamente nada no tempo da tua dor. Por quê, pastor? Porque a presença supre. Betânia é lugar de comunhão, irmãos. Mas não é a casa dos pobres. Mas tem comunhão na casa dos pobres. Mas não é a casa da aflição. Pode haver aflição, mas eu sei em quem eu tenho crido. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Está doendo, mas tem comunhão. Está difícil, mas tem comunhão. E se tem comunhão, tem sorriso. Vira para alguém do teu lado e diz: tem sorriso. Deus está virando, está dizendo: pode voltar a sorrir. Beatriz está comigo hoje aqui. Beatriz, o que Deus está falando é: pode voltar a sorrir. Pode voltar a sorrir. Ei, o tempo do choro passou. Prazer, Kelly, em nos envolvermos como nos envolvíamos. Prazer em poder olhar para a tua casa e está todo mundo aí guardado pelo Santo Espírito de Deus. Mas Satanás se levantou, mas ele conseguiu. Ele disse que destruiria, mas ele destruiu. Ele disse que acabaria com a minha família, mas ele acabou. Ele disse que ele fecharia a igreja, mas ele fechou. Fechou ou não fechou? Então, se não fechou, se a tua casa continua sendo cuidada, se seus filhos continuam sendo guardados, Deus está dizendo: na casa da aflição é lugar de comunhão. Deus está dizendo: eu vou juntar os seus, eu vou juntar a família, eu vou juntar e vou te mostrar que a maior alegria é essa que vocês fizeram. É aquele bolo meia-noite, é pequeno, mas está todo mundo reunido. É pequeno, mas está todo mundo dizendo: glória a Deus. É Miguel e Duda dizendo: papai do céu tem abençoado meu pai. Papai do céu tem cuidado de tudo. Papai do céu não deixou que a minha mãe perecesse na mesa de cirurgia. É Deus dizendo: tem comunhão na casa da aflição. Tem unção na casa da aflição. Maria tem duas funções: preparar Jesus para a cruz. Segunda função: perfumar o ambiente. O cheiro era de morte. Você quer ver? Antigamente os nossos sepultamentos eram quase de 12 horas, irmãos. Virávamos noite. Quem já foi desse tempo de virar noite em capela? Virar noite. O corpo chegava lá, sei lá, 10 horas da noite. Virava a noite, às vezes o enterro era só 2 da tarde. Por esse motivo o cheiro de flores ficava entranhado nas nossas narinas. Sim ou não? Por esse motivo, todas as vezes que você sentia cheiro de flores, te arremetia a quê? A morte. Só que Jesus hoje está dizendo: esqueceu tu que eu sou a rosa de Saron? Sabe o que Deus está dizendo? Esse é o tempo do bom perfume de Cristo. Na casa da aflição tem unção. Na casa da aflição tem perfume. Na casa da aflição tem aroma diferente. Para eles lá, eles estão dizendo que é morte. Para você, a presença do anjo do Senhor. Para eles estão dizendo que a morte. Para a tua vida, para a tua casa, é a presença do Espírito Santo. Deus está dizendo e te ensinando algo aqui. Todas as vezes que você sentir um forte cheiro de flores,
Deus está dizendo: começa a glorificar, porque a presença já chegou. Começa a dizer: Deus, tua presença está aqui. Não dê ao diabo aquilo que não é dele, não dê ao diabo aquilo que não pertence a ele. Deus está virando e está dizendo: é noite do bom perfume de Cristo, é casa da aflição, mas tem unção, tem perfume. Se você entendeu isso, diga amém. A casa da aflição, Betânia, foi o último lugar que Jesus esteve antes do Getsemane, do Jardim da Prensa, do Monte das Oliveiras. Quando ele está indo para o Getsemane, ele primeiro vai resolver ir para Betânia. Mas não é no Getsemane que o seu suor eram como gotas de sangue? Foi. Não foi no Getsemane, pastor, que ele virou para o pai e disse: Abba, se possível passa de mim este cálice? Foi. Não foi no Getsemane que ele se decepcionou com os discípulos, porque ele se afasta para orar e quando volta encontra os discípulos dormindo? Foi. Então Getsemane, pastor, é um lugar de uma dor mais doída do que a casa da aflição. Isso. Só que o Getsemane era a preparação de Jesus para a cruz. Sabe o que Deus está virando para nós? Está dizendo que Betânia é um lugar tão importante, tão importante. Por quê, pastor? Porque por sua vez é o caminho da preparação que antecede a exaltação. Vou repetir de novo, porque é uma frase e dessa vez eu não consegui decorá-la. Betânia, por sua vez, é o caminho da preparação que antecede a exaltação. O desejo de Davi era ser rei em todo Israel, mas Deus primeiro faz dele rei em Judá. Por quê, pastor? Porque Judá significa exaltado. E depois que ele reina em Judá, Deus então o permite ser rei em todo Israel. Deus está dizendo que os gigantes que se levantaram, porque não é só Golias, a Bíblia fala de outros gigantes que se levantaram contra Davi, o último quase o matou. A Bíblia diz que todas as lutas, todos os percalços, todas as afrontas são vencidas no caminho da preparação. Pastor, o que é o caminho da preparação? Ou o que foi o caminho da preparação para Davi? Foi ter ouvido de Jonatas, filho de Saul, o que seria sucessor do reino do pai, o reconhecimento de que a unção de Deus estava sobre ele. O que isso diz? Fala sobre amizade. Deus está dizendo que Betânia é lugar de amor, de amizade. Betânia é lugar do reclina aqui, vem cá, chora aqui, porque o que tu está me reportando, eu não vou reportar para outras pessoas. Betânia é lugar de relacionamento, de intimidade. Betânia é o lugar que você olha e você vira e você diz assim: se não fosse Betânia na minha vida, eu não suportaria o Monte das Oliveiras. Betânia agora já não é mais um lugar. Betânia pode ser traduzido como uma única pessoa que te estendeu a mão no momento mais difícil que você esperava, que caminhou contigo durante um processo tão doído, tão doloroso, tão difícil. Betânia, na minha vida eu tenho nomes para dar, e poderia eu aqui começar. Betânia, na tua vida, normalmente Deus colocou alguém que disse assim: ninguém acredita, mas eu acredito. Betânia é alguém, Betânia é essa esposa que sofreu horrores, mas segurou pela mão e disse assim: ei, vamos embora, estamos juntos. Betânia, irmãos, é o lugar que vai preparar Jesus. Eu imagino Jesus indo para o Getsemane, ele virando, dizendo assim: ei, discípulos, amigos, deixa eu passar primeiro em Betânia, porque lá tem Lázaro, lá tem Marta e lá tem Maria. Eu quero dizer para você que existem amigos mais chegados que irmãos.
E quando eu falo em irmãos aqui, deixa eu cometer aqui esse entendimento, deixa eu fazer aqui para não cometer uma gafe. Quando eu falo irmãos, eu não necessariamente estou falando de irmãos biológicos, eu estou falando de irmãos que muitas das vezes estão na casa do Pai, podia ter estendido e não estendeu, podia ter amado e não amou, podia ter feito e não fez. Eu estou falando a respeito de quem estende a mão, de quem vai lá e diz: vem, vamos embora. Jesus, Monte das Oliveiras é teu, mas eu vou te ajudar a se preparar para o Monte das Oliveiras. Jesus está dizendo para nós: Betânia é lugar de amizade, Betânia é lugar de companheirismo, Betânia é lugar de cumplicidade, Betânia é lugar do extremo amor de Deus que nos constrange. Deus está virando para nós, está dizendo: Betânia, a igreja será também conhecida como Betânia. Estou terminando. Só que agora, como a mensagem exorta, edifica e consola, eu deixei a exortação para agora, mas vou deixar o consolo para depois da exortação. Saindo de Betânia, ainda nos arraiais, ainda próximo, ainda na terra, ainda muito próximo de Betânia, Jesus vai se deparar com uma figueira. E a Bíblia diz que Jesus, não precisa colocar o texto para a gente, que essa figueira é frondosa, cheia de folhas. E Jesus se aproxima, porque o texto diz que Jesus tinha fome, e ele se aproxima para comer do fruto que a figueira deveria de ter produzido e não produziu. Quando ele se aproxima, ele procura pelos frutos e não os encontra. Libera uma palavra, dias depois aquela figueira está completamente seca. Aí o final do texto diz, já te expliquei isso aqui, mas vale a pena por conta de algumas pessoas, que o texto diz assim: se bem que não era tempo de figos. Então, se ele está procurando figo num tempo que não é tempo de figos, qual é o tamanho da divindade dele? De 100%. Jesus, ele sabia que a figueira podia produzir o figo temporão, o figo fora do tempo, e não produziu. Betânia também é um lugar de juízo sobre a terra. Está comigo aqui ou fiquei sozinho, como diz o pastor Gisel Lima? Fiquei sozinho ou você está comigo? Juízo. Olha para o pastor. Podia produzir e não produziu, podia fazer e não fez, podia ter se lançado e não se lançou. Vem aqui para um particular comigo. Quem te escolheu? Foi o homem, a mulher, o ministério ou o Senhor? Então, se quem te escolheu foi o Senhor, desculpe que eu vou te dizer, você só pode ser desarregimentado se Ele decidir. Hoje nós vimos aqui Amanda ministrando em cima de Êxodo 26, a partir do seu versículo de número 1 e 2, aonde um tempo de fome se repete, e que Isaac vai decidir descer a Gerar, indo, coloca para mim, Gênesis 26, isso. Sobrevindo fome à terra, além da primeira que havia nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, permaneça na terra que eu te disser. Ele já estava pronto para descer ao Egito, era a vontade dele, mas um anjo aparece e diz assim: não desças ao Egito. Gênesis 26, versículo 1 e 2. Permaneça na terra que eu te disser. Esse tempo é tempo de juízo, esse tempo é tempo da manifestação do céu, esse tempo é tempo de cordel de medir. Quando Deus envia um anjo com um cordel de medir, e esse anjo vai dizendo assim: ei, qual é a estatura da varonidade que você deveria de ter ocupado e que não ocupou? Paulo vai falar o seguinte, que ele é triste ter que pregar novamente para aqueles a quem ele já pregou. Eu vim aqui te dizer, você precisa ser maduro o suficiente para entender que quem te chamou foi o Senhor. Você não lida com homens, você lida com o céu. Você não lida com homens, você lida com o Criador. E o Criador hoje está dizendo o seguinte: cuidado, porque se não produzir eu arranco. João Batista vai dizer que eis que o machado já está posto à raiz. Deus está falando, esse tempo é o tempo mais sério. Esse tempo é a
preparação para a volta de Jesus, é o tempo da justiça de Deus. Deus está pegando os seus na terra e está alinhando eles. Deus está pegando, quer entender, e cuidado para não blasfemar contra o Espírito Santo. Jesus vai dizer: contra mim, se pedir perdão, tem perdão. Contra o Pai, se você fizer alguma coisa e pedir perdão, tem perdão. Mas contra o Espírito Santo, não há perdão para aqueles que vão blasfemar contra o Espírito Santo. É para você que precisa de mais uma mensagem, ou alguém te passando uma mensagem, ou alguém indo até você para tentar te fazer entender o que Deus tem contigo nessa terra, ou a partir de hoje basta. A partir de hoje Deus está te fazendo entender que é Ele que te chamou, te arrancou das trevas para a mais maravilhosa luz. Deus está dizendo: eu tenho algo contigo. Ei, quer parar? Você pode parar aqui na Nova Unção, você não pode parar é na obra de Deus. Não está satisfeito aqui? Procura um outro lugar, mas você não pode parar, porque aquele que te chamou não está te dando o direito de parar. Está dizendo: tu não vai descer ao Egito. Que é isso? Tu não vai fazer a sua vontade. Que é isso? A vontade do Pai precisa prevalecer na tua vida. Que é isso? Eis que o Senhor está procurando fruto em nós. E eu encerro. Tema da nossa meditação: tâmaras secas, verdes, perdão. A tâmara também é um dos significados de Betânia, casa da aflição. Na casa da aflição também existem tâmaras secas. A tamareira, ela tem a curiosa característica. Irmão, se isso aqui pegar você aí, por favor, não é bater palma, nada disso. Mas se isso aí pegar você do jeito que me pegou, a tamareira, ela tem a curiosidade característica de rebrotar depois de derrubada. Coloca essa frase para mim aí, Mateus. A tamareira, ela tem a curiosa característica, vírgula, de rebrotar depois de derrubada. Oh, aleluia. Glorificado e exaltado seja o teu nome. Tâmaras verdes. Posso falar com a tâmara? Posso conversar com ela aqui? Tamareira, tâmaras, só vocês sabem o que vocês passaram. Qual é o significado, pastor? Voltar a brotar. Eu preciso dar mais uma mensagem em cima do mesmo tema, que eu não consegui aqui extrair tudo. Voltar a brotar.
Jó no capítulo 14, no versículo 7. Jó 14, 7. O texto diz, vamos ler, sem gritos, aquela leitura tão introdutiva. Vamos lá, na versão 1, 2, 3, vai. Porque versículo 8. Se agora você quiser oferecer suas palmas para Jesus, pode. O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 1, a partir do versículo de número 1 até o versículo 4, eu encerro com esse texto. O texto diz assim: por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Lembrando, Hebreus 1:1 não é a desvalidação dos profetas. Os profetas continuam sendo instrumentos de Deus, ele não está desvalidando os profetas. Versículo 2: e agora, nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata quem Deus é e com a sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita de Deus majestoso no céu. Versículo 4 e último, o que revela que ao Filho é muito superior aos anjos, e o nome que Ele herdou superior ao nome deles. Está dizendo, o nome dele é maior que todos os nomes. Eu vim aqui te dizer que o Deus que criou todas as coisas está virando hoje para as tâmaras verdes nesse lugar, dizendo: um dia talvez você já esteve pronto, você já esteve maduro, um dia você serviu de alimento para alguém, hoje pode ser que você se sinta como uma tâmara verde, mas uma tâmara verde é a expressividade de que Deus está fazendo um recomeço contigo na terra. Deus está pegando os seus eleitos, seus amados, e está fazendo um recomeço com eles. Deus está virando para nós e está dizendo: ei filho, ei filha, tu não veio aqui à toa, tu veio aqui trazido pelo meu Santo Espírito, tu veio aqui para ouvir que eu não terminei a obra que eu comecei contigo nessa terra, tu veio aqui para entender que Deus está te arregimentando, que Deus só está te movimentando, que Deus só está te preparando para uma nova unção. Deus está dizendo: te trouxe aqui porque eu tenho uma nova unção para derramar sobre a tua vida, sobre a tua história, sobre a tua casa, sobre os teus filhos. O Espírito Santo está falando hoje com casas de aflições nesse lugar. Doeu, mas eu estou contigo. Foi difícil, mas eu estive presente. Eu sou o teu Deus. Se você crê nisso, irmãos, bate palma para o Todo-Poderoso. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. E o meu apelo, ele é simples.
2 apelos. Primeiro, para aqueles que estão desigrejados. Pastor, já me decepcionei tanto, não tenho mais prazer de estar em lugar nenhum. Deixa eu te dizer, o melhor lugar para estar é dentro da arca. Mas dentro da arca cheira mal, mas o processo de putrificação do lado de fora é muito pior. Deus está dizendo, te chamei para entrar, então entra. Você veio aqui porque eu estou te chamando de volta. Você está entendendo? E o meu primeiro apelo é para você. Vou precisar ir à frente? Não. Você vai precisar aí no teu lugar se convencer de que Deus te trouxe hoje aqui para te botar de novo no nível e no plumo. Deus está virando para você, Ele está dizendo, é nível e plumo. Não é um evangelho de qualquer maneira. Não é porque aqui tem luz, tem fumaça, os louvores são no escuro que a gente prega o evangelho de qualquer maneira. Aqui Jesus continua curando, libertando e salvando, mas aqui Jesus continua sendo amor e fogo consumidor. Deus está dizendo, é o evangelho verdadeiro, dói, é pegar a tua cruz e é renunciar. E se esse for o teu caso, aí no teu lugar você está voltando para Jesus. Voltando para Jesus. Pode ser que tu tenha vindo me visitar hoje afastado. Pastor, a minha igreja não será essa. O Espírito não falou comigo, não tem problema nenhum. Você vai voltar para Jesus e voltar para a tua igreja. Vai voltar a queimar. Porque ainda tem lenha. Então você vai voltar a queimar. Voltar a queimar. Meu segundo apelo é para você. Para você que quer receber Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Com todas as cabeças curvadas e os olhos fechados. Se esse for o teu caso, você vai colocar as duas mãos à altura do teu coração. Em nome de Jesus, para você que entendeu que Deus, é soberano, é verdadeiro, não falha, é fiel. Se for o teu caso, no nome do Senhor Jesus. E para aqueles que decidiram por essa opção, que Papai do Céu esteja te recebendo, que a partir de agora você esteja pronto para viver um novo tempo de uma nova vida em Cristo Jesus. No nome do Senhor. Desculpa fazer o terceiro apelo. O terceiro apelo são para as tâmaras verdes desse lugar. O terceiro apelo é para você que já frutificou e não tem frutificado esses dias por conta dos problemas. Mas Deus te chamou aqui para dizer, é tempo de frutificar novamente. Deus te chamou aqui e está dizendo, é tempo de você rebrotar. É tempo de você brotar de novo. E se esse é o teu caso, para quem precisa viver nesse mês ainda de março, uma experiência maravilhosa com Deus, seja no teu trabalho, seja na tua empresa, seja diante da tua família, você agora sim, você vai levantar uma das suas mãos ao céu sem se importar com quem está do teu lado. Eu vou te dar um conselho, porque eu acho que esse apelo é para todos, porque quem não quer viver novidade dos céus na vida, na família, e Deus está falando hoje para nós, eu vou fazer o seguinte, porque tem gente tímida, tem gente que acha que se levantar a mão, o que vão pensar de mim? Eu vou levantar a minha aqui, porque eu me considero também uma tâmara, que hoje Deus virou e disse, vai rebrotar, ei, vai frutificar, vai ter fruto novo, vão ter coisas novas. E o Espírito Santo hoje está virando para nós, está dizendo, eu tenho coisas novas entregando hoje nas mãos de vocês. Eu quero perguntar quem crê que Deus tem uma vitória específica hoje para entregar nas tuas mãos. Eu quero te perguntar quem crê que Deus tem um milagre hoje para confiar nas tuas mãos. Ele está dizendo que vai abrir, que vai fazer, que vai operar. E eu libero pelo poder do nome de Jesus tudo que estava travado no mundo espiritual sendo liberado sobre a tua vida. Se não vendia, vai voltar a vender. Ei, se não era feliz, vai voltar a ser. Se o casamento estava ruim, vai se tornar uma bênção. Se a família estava indo de ralo abaixo, Deus está dizendo, eu vou reestruturar, pois as bênçãos de Deus estão sobre a tua vida e a tua casa, no nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém.